Anteriormente você viu aqui neste canal o corpo dele ainda existe, né? Quando o Thanos arranca a pedra, aquilo deve ter criado um dano nele grande. Talvez ele volte fazendo referência ao Visão Branco, né, aquela fase lá do Visão Branco nos quadrinhos. Ele pode voltar sem memória, pode voltar como alguém frio. A gente não sabe, né, o que isso pode acontecer. Pois é, gente, o vídeo de hoje foi isso aí, valeu! É mentira, gente, é mentira, mentira. Estamos aqui reunidos hoje para mais um vídeo sobre WandaVision, episódio número 8. E olha, se não foi um dos melhores episódios até agora, pelo menos foi o mais didático, né? Se você ainda tinha dúvidas sobre algumas coisas, se algumas coisas ainda estavam aí meio que no ar, né? Este episódio cravou ali a última pá de certeza em algumas teorias. Mas vamos lá, já estamos aqui prontos para o nosso ritual de sábado, um bom cafezinho, para falar de WandaVision. Primeira coisa, a Marvel tá dando um passo muito importante com essa série, e toda aquela coisa ali meio que da origem, né, ou explicando de onde vem a Agatha Harkness, aquela cena inicial ali dela lá em Salem, em 1600 e tralalá, introduzindo a questão dessa magia de bruxaria, sabe, de um coven de bruxas. Ok, a gente já viu isso da magia com o Doutor Estranho, mas vocês concordam que é uma magia diferente, uma coisa um pouco mais metafísica e dimensões paralelas? Aqui a gente está falando de bruxaria, aquela bruxaria clássica, tipo Harry Potter, sabe? De você falar aquelas palavras de poder e usando artefatos místicos ali. Então é uma expansão que esse universo Marvel tá tendo agora, mostrando mais dessa coisa do lado místico. Então essa série está cravando um ponto muito importante que com certeza será abordada no futuro. Por exemplo, e aí total teoria fora série agora só para ilustrar. Teremos Blade caça vampiros, né? Então talvez realmente os vampiros nesse universo agora que a gente vai ver do MCU sejam criaturas místicas mesmo. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer dentro desse universo, e a Disney, a Marvel, enfim, tá dando um passo muito importante introduzindo esse conceito de magia, de bruxaria agora. Por falar em bruxaria, tivemos ali algumas explicações e um background super expandido do passado, da infância da Wanda e do Pietro, e ficamos sabendo de que a Wanda já era uma bruxa quando criança, né? É isso que deu a entender com isso tudo. Quando ela e o Pietro passaram por aquela situação com o míssil, enfim, a Wanda teria usado ali inconscientemente o seu poder de magia do caos, alterando as probabilidades, né, daquela bomba ter explodido ou não. Tudo que ela passou, todo o processo, todo o contato dela com as experiências da Hydra, tudo aquilo só potencializou esses poderes de bruxaria dela, transformando ela em algo diferente, que vamos falar mais pra frente. Mas sim, né, Wanda Maximoff, se é que ela é realmente uma Maximoff, se é que aqueles são realmente os pais da Wanda, porque nos quadrinhos isso já foi mostrado também, isso já foi retconizado várias vezes, a origem dela e do Pietro, mas sabemos que o Pietro pelo menos a gente ainda não sabe muito bem, mas a Wanda sempre teve poderes desde criança, né? E isso muda tudo. Isso muda tudo sobre o que nós conhecemos do personagem. E falando em Hydra, tivemos a confirmação, sim, de que a Wanda foi voluntária para o projeto da Hydra, né? Lembrando aqui a vocês o que é a Hydra, de onde a Hydra vem, qual a ligação da Hydra na origem dela. Ter ali a Wanda como alguém que se ligou à Hydra de maneira consciente é algo que afeta muito essa noção de moral e caráter do personagem. Eu quero falar sobre isso em um vídeo separado, tá? Mas todas aquelas teorias, aquelas conjecturas de que ela e o Pietro foram sequestrados ou tiveram lavagem cerebral pela Hydra para terem estado daquele jeito, né, como nós os conhecemos em Vingadores Era de Ultron, tudo isso cai por terra agora, né? A Wanda, por mais que ela estivesse machucada, cheia de dor, ódio, dúvidas, enfim,
ainda assim, ela sempre teve consciência de tudo que ela fez, sabe? Vai chegar num momento que a Wanda vai ter que assumir certas responsabilidades pelas escolhas dela, né? Então, esse vídeo, né, ou melhor, esse episódio deixa isso bem claro também, mas isso a gente fala em um outro vídeo. Inclusive, sabendo mais sobre o passado, sobre a infância da Wanda, nós entendemos essa questão dos sitcoms. Por que este universo de sitcom dela, ali com Visão e tal, por que aquilo era feito daquela forma? Porque era uma memória afetiva dela com os pais, e um dos pouquíssimos momentos assim de felicidade familiar que eles tinham era sentar ali algumas noites para assistir séries antigas. Eu havia comentado isso em vídeos passados, de que aquela projeção de um universo de sitcom, né, quem acompanha a gente aqui já me ouviu falar sobre isso, é que a Wanda talvez estivesse realmente procurando um conforto, né, um cenário de conforto e segurança que os sitcoms apresentam para você ter uma família onde as coisas às vezes são meio malucas, mas no final tudo dá certo, né? Então, assim, em teoria a gente acertou essa ideia, né? A gente só não sabia de onde vinha isso tudo, mas no fundo a questão, a filosofia por trás disso é exatamente essa, né? No mundo dos sitcoms, a Wanda tem um controle ali, e por mais, né, que ela e o Visão sejam pessoas totalmente diferentes das outras pessoas, ainda assim eles conseguem ter uma vida feliz dentro daquele cenário. E por falar aí em dúvidas, né, tá no ar ainda essa coisa, se a Sword, se o diretor lá, enfim, se eles são os vilões da história. Eu tô colocando vilões aqui entre aspas, tá? No meu entender até agora, não é que a Sword seja um vilão, mas ela é mais ou menos como a SHIELD. É uma instituição, uma organização paramilitar, governamental, enfim, e muito pragmática. Entendam, o que a gente está vendo agora é uma iniciativa humana, tá? Esqueçam os Vingadores, esqueçam Guardiões da Galáxia, esqueçam bruxas, esqueçam isso. Quando o Thanos fez lá o estalar de dedos e o mundo ficou zoado por 6 anos e as pessoas desaparecidas, não tinha SHIELD, os governos dos países estavam desmantelados, a SWORD interviu ali como uma força de segurança para tentar entender o que estava acontecendo, para tentar se precaver de que algo parecido acontecesse no futuro. Então, aquelas pessoas ali, provavelmente elas não confiam em seres super poderosos como a Wanda, sabe? Eles têm noção de que a humanidade, indiferente dos Vingadores ou não, precisa de uma arma. Então, não é questão de passar pano, não é questão de, sabe, defender a SWORD, não é nada disso, mas do ponto de vista pragmático, aquela organização, a gente tem que tirar essa noção maniqueísta, entendeu? Eles são bons, eles são maus, eles são falsos, não, entendeu? É uma organização que está trabalhando para a defesa da humanidade de acordo com o que eles passaram recentemente, né? Eu tenho dito isso aqui vídeo atrás de vídeo. O que o Thanos fez no universo do MCU é muito grave. Mesmo que o Homem de Ferro tenha estalado os dedos, se sacrificado e trago as pessoas de volta, ainda assim o trauma, aquilo que as pessoas que ficaram tiveram que passar, isso já foi, gente. Sabe, as mudanças no mundo, isso já aconteceram. Então é uma organização que não é que eles estejam sendo malvados e controlando o corpo do Visão e tentando incriminar a Wanda. Não, nada disso. Eles estão agindo de uma maneira pragmática, porque não podemos mais confiar nos seres superpoderosos para nos defender. Essa é a visão da SWORD. E falando sobre a Feiticeira Escarlate, que agora sim, né, deverá ser chamada dessa maneira, inclusive durante a série é até dito isso, né? Como é que a Wanda era chamada, né? Qual era o codinome dela? E ninguém sabe, as pessoas sempre chamaram ela de Wanda. E agora nós tivemos toda aquela passagem, aquele flashback, mostrando ali um pouco do contato da Wanda com o Visão e essa ligação que eles partilham através da Joia da Mente, né? Quando ela teve contato com a Joia da Mente, ela viu aquela imagem ali, aquela silhueta, né? Ela teve contato com uma entidade
que dá a entender que é a Feiticeira Escarlate. Agora a gente começa a entender algumas coisas. Vale lembrar que quem dá a consciência para o Visão é a Joia da Mente. Então essa ligação entre os dois é muito forte. Não tô dizendo que é só por isso, tá? Lógico, eles ficaram juntos, tiveram um relacionamento, né? Eles se amam, enfim. Mas a ligação dos dois é muito forte por outras questões também, sabe? Então essa coisa da Wanda ter o contato com a Joia, isso ter maximizado os poderes dela mais do que ela passou em experiências com a Hydra, e o fato dela já ser bruxa antes, isso transforma ela realmente em um dos personagens mais poderosos desse universo, e isso expande assim de maneira absurda as possibilidades do que a Wanda pode fazer, né? Se ela já era bruxa, poderosa, teve contato ali com mais de uma gema do infinito, né? O que essa mulher ainda pode fazer? E quando isso é revelado, a Agatha fala para ela, né? Você não deveria existir, você deveria ser um mito, você deveria ser uma lenda, né? Você pode criar coisas do nada, você pode alterar dimensões, isso está muito além, sabe, do que as coisas deveriam ser para uma bruxa, é o que a Agatha dá a entender. E na tradução ficou você é uma feiticeira escarlate, né? Sendo que na legenda ali tá você é a feiticeira escarlate e tal. Assim, o que dá a entender é que feiticeira escarlate, né, ou bruxa escarlate, seja uma espécie de entidade mítica, um mito dentro dessa cultura das bruxas ao qual a Agatha faz parte. Como se a Wanda fosse um ser mitológico ali dentro dessa cultura delas, né? E isso é o que a gente vai ver mais pra frente, mas o que dá pra gente pegar dentro daquele diálogo é mais ou menos isso. E na cena pós-créditos, né, o que estamos falando aqui, vídeo após vídeo, é que o Visão poderia retornar como Visão branco, sim, o Visão mais frio, sem memórias, sem aquela consciência humana, realmente uma máquina, um robô ali, uma arma senciente, como ele foi projetado para ser ali, sendo o corpo do Ultron, ou como a Sword quer usá-lo. Inclusive, falando sobre o Ultron, eu acho que a única referência ao Ultron que a gente ainda vai ver é que talvez a voz desse Visão branco seja a voz do Ultron. Eu acho que pode ser isso, tá, gente? E a galera viajando aí ainda falando, o Ultron vai aparecer e tal. O Ultron é o grande vilão. Gente, esquece. Acho que realmente isso não tem mais nada a ver. Bom, pra gente fechar, estamos indo para o último episódio. E aí ficam ainda algumas perguntas em aberto. Primeiro, qual é a da Agatha? Né? O que ela tá fazendo ali? Qual o objetivo dela? No meu entender, a Agatha ela é uma bruxa, lógico, né? Isso ficou óbvio. Mas não é que ela seja boa ou má, né? Dentro daquele universo místico ali, ela tá atrás de poder, né? Talvez, se ela tem algum objetivo maior, se ela serve a alguma entidade maior, como a gente falou aqui no vídeo passado, talvez ela seja ali uma acólita, uma discípula, enfim, do pesadelo, não sei. Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas a verdade é que a Agatha talvez esteja ali interessada, talvez ela tenha sido atraída, como uma mariposa é atraída por uma luz, né? Pelos poderes da Wanda. Então eu acho que ela nem tá manipulando, assim, tá, ok, ela meio que manipulou um pouco dentro daquela realidade que a Wanda criou. Mas o grande plano, tudo isso, gente, desde o princípio foi a Wanda criou tudo. A Agatha, ela só embarcou ali, tipo, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, qual é dessa mulher louca aí, sabe? Que poderes são esses? Ela é ambiciosa, talvez ela queira uma parcela desses poderes. Então a gente ainda está tentando entender qual é a da Agatha nessa história. Outra questão, o que vai acontecer com o Visão? Bom, acertamos que ele voltaria como Visão branco. Porém, ele não deve ficar assim, né, gente? Porque que adianta você ter um ator como o Paul Bettany, que tá maravilhoso nessa série, sabe? Sempre mandou muito bem de Visão. E aí você coloca ele ali, sabe, interpretando de maneira inexpressiva e tal. Não é uma coisa que a Marvel vai querer, eu imagino. Então, ficamos ali em duas alternativas. Eu acho que, talvez,
a Wanda consiga de alguma maneira unir esses dois visões, tanto que ela criou, né, que nada mais é, no meu entender, de que um reflexo de que é um fragmento do que ela conhece do Visão, e isso criou aquela centelha de consciência dele ali. Talvez ela consiga unir este Visão que ela criou, que é puramente fruto lá do desejo dela, consiga fundir esse Visão com o Visão branco, e aí nós teremos um outro Visão, né? Então eu acho que se a Marvel for continuar, em algum momento talvez ela consiga fundir os dois. Ou isso, ou esse é o final, gente. Sabe, eles vão enfrentar lá o Visão branco, ele provavelmente deve ser derrotado, e aí acabou, né? Quando essa realidade cair, aquele Visão que a Wanda criou vai desaparecer, e aí nós não teremos mais o Visão nesse universo aí do MCU. Mas eu ainda acho que a fusão talvez seja o caminho mais viável aí pra Marvel até conseguir usar o personagem daqui pra frente. Outra pergunta: onde está a Monica Rambeau? Né? Ela e o Pietro fake lá, o Fietro, como a Agatha chama. Esse episódio foi todo focado na história da Wanda, mas de ponto de vista de roteiro, ele inteligentemente e assim, de maneira bem planejada, ele tira a Monica Rambeau dos holofotes pra gente esquecer dela. Mas nós não esquecemos, eu acho que a Monica será a grande heroína disso tudo, né? Talvez a Wanda nem consiga lutar ali contra o Visão Branco, a coisa tem que ser resolvida pela própria Monica Rambeau. Então eu acho que ela talvez seja uma das grandes heroínas aí desse final de série. E para fechar, definitivamente algo que estamos falando vídeo após vídeo, não tem Mephisto. Esqueçam isso de Mephisto, gente. Não tem. Tem gente que tá esperando o Mephisto aparecer na cena pós-crédito do último episódio. Não tem, gente, sabe? Eu acho que realmente não tem nada a ver a Marvel fazer o mesmo final de uma história de mistério na série, de algo que nós já vimos nos quadrinhos exatamente daquela forma. Então, esqueçam isso. O que eu acho que vai acontecer, e aí é uma questão muito importante, são os filhos da Wanda. Eu acho que no final disso tudo a gente ainda vai entender o que eles são, né? Porque eles são frutos daquela dimensão que ela criou, mas no final eu acho que tudo vai acabar, menos os filhos da Wanda. Eu acho que eles vão continuar ali por até uma questão assim de recompensa à personagem. Eu acho que os filhos da Wanda vão continuar. Isso também pode ser a Marvel cravando aqui uma sementinha para daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos um filme, uma série dos Jovens Vingadores, não sei. Mas a personagem sofreu muito, gente. A gente vê que o sofrimento, as dores, tudo pelo que a Wanda passou, chega uma hora que o personagem tem que ser recompensado. Eu acho que a recompensa dela talvez sejam os filhos. Bom, é isso. Estamos indo pro último episódio. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês estão achando até agora. As teorias que estamos acertando. Eu ainda vou fazer aqui um apanhadão geral de tudo que a gente acertou, que a gente errou, né? Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam desse episódio. Deem seu like ou dislike e se inscrevam aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Semana que vem, último episódio. E aí teremos muita coisa para falar. Então é isso. Até a próxima e valeu!